mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história para contar. E, gente, quem tá aqui comigo hoje são dois caras atletas e que levam o nome de Araruama e da região para tudo quanto é lugar. Roda a vinheta e vem comigo para vocês descobrirem quem tá aqui. Hoje eu tô aqui com o Alex, da Fênix, e o Wilker. Eles vão me contar um pouco desse mundo do esporte deles. Mas antes, se não tá inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, ative as notificações. Vambora? Alex, Wilker, bem-vindo a Quem Pode Pode. Muito obrigado por vocês estarem aqui para contar um pouco da história de vocês, do esporte pra gente. Obrigado pela oportunidade. E vamos lá, né? Deixa o Wilker falar um pouquinho. Boa tarde. Vamos nós. A gente puder contribuir aí, trazer alguns esclarecimentos aí ao pessoal sobre o mundo da corrida. Estaremos aí. Ó, antes da gente começar, vou dar um presente para vocês, que todos os convidados ganham, que é a canequinha. Opa, muito obrigada, Anne. Que Wilker. Wilker. Epa. Obrigado. Adorei. Melhoraram bastante a foto aqui. A gente dá umas melhoradas, né? Tiraram no iPhone. Ó, primeiro eu queria saber um pouco mais sobre vocês dois, assim. Alex, como é que começou nisso aí? Assim, o meu foi... Eu não acredito por acaso, mas podemos dizer que foi quase isso. Eu fui dar uma carona para alguém, para um atleta que hoje é nosso também, que ele pediu uma carona para levá-lo para Búzios, para uma corrida. Chegou lá, eu vi tanta gente que estava correndo, que sabe quando você olha para você e fala assim, poxa, se aquele cara tá correndo, eu posso correr. Sabe? Tinha gente correndo descalço, em ruas de paralelepípedo, porque Búzios, o que mais tem é ladeira e paralelepípedo. Aí eu falei, caramba, que legal. Mas eu já tinha feito algumas corridas porque trabalhei numa loja específica para corrida. Então eu tive um contato e foi aquele convite quase, obrigado. Ó, o pessoal da equipe, não é obrigado não, mas tá faltando um, sabe? Aí tive que entrar para a equipe e correr. Fiz algumas corridas lá, como eu vim do Rio. Aí esse mundo foi me fascinando aos poucos. Aí eu comecei a correr para dar uma preparada para eu voltar a jogar bola, porque vim de lá. Só que aí tem aquela questão, foi apaixonante. Aí fui treinando, fui passando. Aí a gente começou com 7 atletas. Aí a primeira corrida foi em Saquarema. Pensei que ia infartar. Um sol para cada um. E a gente sem aquela vivência da corrida, porque tinha muito tempo que eu tinha corrido lá no Rio. Mas aí foi um falando para o outro, um convidando, a equipe foi crescendo. Aí eu fui buscando conhecimento na área. E aí a gente foi ajudando um atleta aqui, outro atleta aí. Chegou ao ponto de outras equipes, alguns atletas nos procurar para a gente poder estar ajudando também. A gente criou alguns trabalhos específicos para alguns atletas. E aí foi a equipe ganhando corpo, convidada para correr em tal lugar, convidada para correr em outro. E aí chegou na proporção que hoje a gente está, graças a Deus, e as portas estão abertas para quem quiser conhecer a equipe, para quem quiser conhecer o nosso trabalho. A gente tem um trabalho de acompanhamento de atletas hoje, que a gente faz esse acompanhamento desde a planilha ao fortalecimento, a escolha de corridas também, dependendo do nível do atleta. Então a gente tenta ajudar o máximo. Mas assim, foi um por acaso que foi apaixonando e hoje a gente faz o possível para não ficar sem, pelo menos assim, a semana passar em branco sem algum treino. Mas aí você, no caso, você é do esporte. Então você é Sim, formado... Isso. Sou formado em educação física, especialista em análise de pisada, pós-graduado em biomecânica, fisiologia do exercício, tem algumas coisinhas, alguns cursos. E aí a gente sempre voltado para a parte interna, né? Eu sempre explico que quando você conhece o corpo internamente, qualquer atividade que você vai proporcioná-lo, você consegue se sair bem, porque você vem de dentro para fora. Então isso ajuda muito. E o que me ajuda muito isso é a fisiologia do exercício e a biomecânica, que na nossa área é considerado o mais chato, o mais difícil, que é muita matéria, muitos detalhes.
Mas como já diz o ditado popular, que são os detalhes que fazem a diferença. Então, por isso que a gente tem tido alguns resultados legais, assim, acima até da média. Porque a gente consegue, com menos treino, fazer com que o atleta consiga um resultado mais eficiente. Porque é treinado assim, o mais próximo do correto possível. Porque não é só você passar a planilha. Você tem que saber o dia a dia, você tem que avaliar isso. Não adianta eu pedir a Luciana para fazer um treino que ela não tem condições, porque o horário de trabalho dela, o seu dia a dia não te permite fazer esse treino. Então, tem um ditado até bíblico que diz o seguinte, uma passagem bíblica: eu estou jogando pérola aos porcos. Eu estou pedindo algo que não é possível. Então, você está tendo um desgaste ou algo que não vai ser possível realizar. Eu preciso tornar para você possível. Aí faz a diferença. É um treino que não é só o que eu almejo. Ótimo seria se ele pudesse fazer o que eu desejo. Mas ele tem um horário de trabalho, ele tem a família, ele tem a dificuldade de chegar na academia. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, se eu conseguir otimizar tudo isso, eu faço com que, infelizmente, o pouco tempo que ele tem para disponibilizar consiga ser prático, seja bem aproveitado. Então, a gente tenta aproveitar o pouco tempo que tem com as dificuldades do dia a dia. Com isso, a gente consegue um resultado mais próximo do ideal ou do que desejamos, né? Porque uma coisa é tu querer, outra coisa é conseguir colocar em prática. E o Wilker começou como? Na corrida, assim? Também é formado em alguma coisa? Não tenho formação nenhuma na área. Entrei como um curioso mesmo. Tinha um desejo de treinar, né? Fazer alguma coisa na academia, de um fortalecimento por conta da minha rotina de trabalho. Sempre trabalhei na área do transporte e jogava bola, venho do futebol. E comecei a ir para academia, a convite do Alex, né? Ele vem para academia. Falei, então eu vou para academia. Fui para academia, ele começou a me passar alguns treinos e me chamaram para treinar. Vamos treinar, tem competições na área. Eu falei, vou nada, daí não é para mim não. Você ia para academia para musculação? Isso, para musculação, fortalecimento para o futebol. E comecei a treinar, a convite do Alex e a convite do Guilherme. Guilherme José é um amigo nosso, o famoso Guilindão, né? Vamos treinar. Eu falei, vou nada. E isso foi corrida? Corrida. Primeiro treino, eu lembro que o primeiro treino meu foi 5 quilômetros e eu fiz em 22 minutos. Que isso? Minha primeira prova, desde a primeira prova que eu fui até hoje, foram 29 corridas e eu tenho 28 pódios, das 29 que eu fui. E comecei a ver que cada corrida que eu ia, nem sempre seria geral, nem sempre era no geral, né? E às vezes na faixa etária. E todas as provas que eu fui, só teve a São Silvestre no final do ano, que eu não subi no pódio, mas cheguei das 32 mil pessoas em 282, a ultrapassar a linha de chegada, minha primeira corrida. Nível difícil, tu sai de uma cidade para outra, aí tem transporte, é tudo, né, um pouco complicado. E uma corrida em Itaboraí. O resto, todas eu subi, tanto no geral quanto na faixa etária. De todas que eu participei. E tenho a minha rotina de trabalho, né? Como o professor falou, nós já se conhecíamos do futebol e facilitou, né? A gente, vem pra academia. Eu fui pra academia, ele sempre dando um apoio, dando um suporte. Eu falei, cara, esse negócio vicia. Por muitas vezes, né? Por muitas vezes, porque às vezes o pessoal acha que o Wilker não trabalha. O Wilker trabalha sim. O Wilker é pai, o Wilker é esposo, o Wilker tem os compromissos com os cultos à noite. E muitas vezes eu não tinha nem tênis para correr. Sério? Aí o professor, não, eu dei um tênis aqui, tu vai treinar, tu não vai faltar treinos porque você não tem tênis. Me deu o tênis. E tinha alguma dificuldade de transporte, o professor, não, você vai, porque eu puder fazer para te ajudar, você vai. E eu comecei a participar, e hoje o que ele fala comigo, Wilker, tem a semana de treino. Eu não posso obrigar você a treinar porque você precisa descansar. E eu trabalho muitas das vezes 12, 14 horas por dia. E eu levanto às 4 da manhã para treinar. 4h20. Eu vou para a pista treinar, faço o meu treino, volto, esquento a marmita e vou para a empresa, trabalho. Quando tem treino à tarde, eu vou treinar à tarde. E pelo contrário do que o pessoal acha, né? Já até falaram assim, Wilker, você é louco, tu só fala de corrida. É porque a gente transmite o que a gente gosta, né? Não é só sobre correr, não é sobre pódio. Eu poderia não subir no pódio em nenhuma dessas corridas, mas satisfeito com o resultado que a atividade física
nos transmite, né? Produz em nós. E hoje tu postar um treino não é se amostrar, é motivar alguém, é alguém que está do outro lado. Cara, eu posso treinar, ele tem a dificuldade dele do dia, ele tem as responsabilidades e mesmo assim não falta treino. Para eu faltar um treino, tem que estar mesmo no limite. Mas Você acorda 4h20 4h20. e corre quantos quilômetros? Depende da planilha. Tem dia que eu tenho que fazer 3 quilômetros, tem dia que eu tenho que fazer treino de tiro, tem dia que eu tenho que Aí fazer... é Alex que monta. Ele monta a minha planilha e após o treino eu envio para ele. Aí eu vou lá e confiro. Aí se eu tiver que puxar a orelha, a gente puxa. Na maioria das vezes ele puxa a orelha. Porque tem essa parceria. Hoje não deu, trabalhei, não saí no horário. Então você aproveita, então tenta descansar ao máximo. E aí a gente tenta conciliar com conversa, que a gente, né? Tenta orientar. Ó, essa prova não é legal e não vale a pena, tem isso também. E aí a gente tem alguns amigos que a gente tenta buscar ajuda. Poxa, tem uma corrida legal, a São Silvestre mesmo a gente precisou, então a gente teve apoio. Assim, é aquela coisa, você tem um muro para construir, então cada tijolo que você consegue é um tijolo a menos que você coloca, que você vai ter que buscar, se você já tem ele aqui. Então, cada tijolinho que chega é uma ajuda que, para muita gente que está de fora, acha que é pouca coisa. Mas esse pouco se transforma em muito. Porque imagina, se você pegar os resultados dele e for comparar com os resultados de quem vive disso, tem atletas assim que são moradores da cidade, mas, por exemplo, a gente pode considerar como profissionais, que têm salário. São militares. Militares e assim, vão para treinar, só para treinar e só para competir. Vive disso. Vive disso. Então, o que acontece? É uma rotina preparada para aquilo, porque ele é funcionário do quem pode. Então, ele faz tudo que a empresa pede. Sim. Só que tudo que essa empresa pede é voltada para a corrida. Entendi. Então, o treino, a alimentação, tudo ali está favorecendo a corrida. O Wilker já tem uma batalha que é muito maior do que essa. Aí a gente tem a dificuldade até para ele treinar. Essa dificuldade, eu tenho que estar ali pensando, como vai ser? E eu não tenho um horário fixo do Wilker. Porque se eu tenho um horário fixo, eu posso planilhar o seguinte, poxa, segunda-feira ele chega às 10 da noite, então não pode treinar. Mas amanhã ele pega meio-dia, então ele pode treinar de manhã, descansar e depois ir trabalhar. Não, ele pode sair hoje 6 horas da manhã para fazer a entrega, mas pode chegar às 8 da noite, pode chegar às 4 da tarde. Então eu fico nessa dependência de ele ligar e falar assim, ó, deu para treinar hoje, não deu. Então troca o treino de hoje para amanhã, então a gente fica nessa balança. Então se você comparar tudo isso, e vamos dizer que essa última corrida agora que teve em São Pedro, por exemplo, ele ficou em 5º lugar no geral. Os 4 à frente dele... Militares. Assim... Quase todos. Né? Quase todos. O José, que era nosso atleta também, e recebeu uma proposta de que eu não tinha como cobrir. Ele estava recebendo ajuda de custo, uma coisa que é mais próximo da casa dele. Então, o que acontece? Eu falei, cara, eu não ganho nada com isso. Mas eu amo muito em ajudar. É legal para mim isso. Sem dizer que você passa a ser mais conhecido, valorizado também na área. Infelizmente, não é como como deveria, mas você acaba ganhando um pouco de valorização. Então, o que acontece? Então, de 4 atletas à frente do Wilker, 1 era nosso e 3 militares, 3 profissionais. Caramba. Então, se você pega ali, agora iguala a rotina dele igual dos outros. Eu tenho certeza que a briga não vai ser mais 4 na frente, vai ser com o primeiro. Você está entendendo? Não é aqui querer supervalorizar, mas é você igualar as condições. As condições. A minha busca hoje é essa. Se não igualar, aproximar as condições. Que eu sei que os resultados vão melhorar. Já estão melhorando com toda essa dificuldade. Porque aí também é o seguinte, na dificuldade que a gente foge o campeão. Entendeu? Porque quando o bicho pega, a gente vai saber quem é leão e quem é gatinho. Então, a gente tem um leão. A gente precisa só aproximar a condição. O dia que eu conseguir aproximar essa condição, eu tenho certeza que a gente vai brigar. Assim, a gente já está brigando perto de lá de cima. Mas a gente vai igualar essa condição atlética lá em cima. Porque o que eu preciso é isso, é aproximar a condição, só isso.
E vocês, no caso, têm um esporte sempre na vida. O seu no futebol, né? Eu venho do futebol, né? Sempre jogando bola. Sempre. Desde criança, a minha família sempre teve times de futebol. Ah, que legal. E eu falei, pô, vou começar a jogar bola. E fui, quando eu conheci a corrida, eu perdi todo o prazer que eu tinha pelo futebol. Eu abandonei, falei, não quero mais isso não, eu quero correr. E ainda falando, né, sobre não deslealdade, né? Porque cada um utiliza a forma que tem. São pessoas excelentes, são feras, a gente admira os atletas que rodam à nossa frente, tem uma história dentro da corrida. Só que o que ele falou é muito verdade, né? Não tem como eu convidar você hoje para fazer um treino. Vamos fazer, Luciana, 10 quilômetros. Eu posso te dar 5 quilômetros de diferença. Não está acostumada, entendeu? Então, não é querer ser igual a eles, se igualarem a eles, porque eles têm uma história e ninguém caiu de paraquedas. Se eu tivesse menos horas, né, de trabalho e um pouco mais de tempo para treinar, eu não queria ser melhor, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu vou ser com certeza melhor que ontem. Eu vou conseguir me superar melhor que ontem. E o que as pessoas hoje não reconhecem, até rola, né, na nossa equipe uma brincadeira, né, eles me cobram, pô, cara, chegou ainda com pique para dar mais uma puxada, para dar mais um tiro. Eu falei, não, pô, era tudo. Pô. Ali era tudo que eu podia oferecer, ali era tudo que eu podia entregar. E a corrida é assim. Pelo contrário, muitas pessoas acham que é só correr. Não é só correr. É uma alimentação que não é nada barato, é um relógio que não é nada barato. São tênis que depois que eu tive um tênis, eu baixei 19 segundos. É mesmo? 19 segundos. Você vê que o tênis influenciava? Influencia. Se estiver te machucando. Não nesse caso. Mas ele influencia muita com o resultado. Pô. Tu pisa, ele te devolve. Tu pisa, ele te responde na hora. Tu pisa, ele te responde. Você vai. Entendeu? Então, tudo isso tem uma diferença. Tudo isso conta muito. Entendeu? Eu tenho corridas em geral com olímpicos. Eu tenho corrida em geral com tênis simples. Mas tenho corrida que meu tempo melhorou muito depois que eu comecei a usar um Nike, um Fly, um KR5. Que eu pus um tênis melhor no pé, né? Então, começou como um hobby. Caramba. E a gente, depois desse hobby, teve que se unir, né? Teve que unir a condição de, né, acrescente tanto nos resultados quanto na crescente no material. Entendeu? Então, que não é nada barato. Não é nada barato. Nada é barato. Nada. É uma creatina, é um guaraná em pó, é um lúpulo, é um malto. Tudo que envolve corrida é caro. Entendeu? Porque realmente a gente que não conhece acha que, bota o tênis aí e corre. Não. Por exemplo, tem tipos de tênis que você pode usar que não vai influenciar negativamente e nem positivamente. Vai anular ali. Isso, tá. Normal. Um tênis neutro, por exemplo. Tá. Tênis neutro, como o nome já diz, é neutro, então tanto faz o teu tipo de pisada. Aí eu posso falar com propriedade porque sou especialista nisso. Tenho formação nessa área. Então, mecanicamente, se você tem a pisada supinada, que é aquela pessoa que pisa para fora e a gente se engana por causa do desgaste do tênis. Mas o desgaste é por causa do primeiro contato com o solo. Então, esse primeiro contato, os estudos informam que você pode, dependendo da velocidade e altura que você está, aplicar 10 vezes o peso do seu corpo. Então, imagina, se você aplica 10 vezes o peso do seu corpo, com certeza esse primeiro contato vai ter um desgaste maior. Mas não quer dizer que você pisa daquela forma. Se você pisa supinadamente, que é para fora, esse tênis, que é o pronado, que tem uma placa mais densa na parte interna do pé, ele proporciona essa torção do teu tornozelo. Então, quem não tem esse conhecimento pode estar sendo propício a torcer o pé porque não sabe. E aí o vendedor não te informou. Isso esquece estética para tênis. Eu estou falando de algo que é sério. Que se você tem um tênis que te faz uma propulsão para fora e você já pisa para fora, qualquer desnível, você vai virar. Dificilmente alguém... Você já viu alguém torcer o pé para dentro? É muito difícil. Todo mundo torce para fora. Então, o ligamento aqui, lateral do tornozelo, é o que mais sofre. Então, é algo que é importante, mas é muito desconhecido. Muito mesmo. Isso. Então, o que acontece? E aí, olha uma diferença causadora de... Então, uma pessoa que, no caso, pisa para fora. Isso. Ela não pode comprar um tênis pronado de jeito nenhum. O que é pronado? O tênis que tem a sola mais alta dentro. É, mais rígida. Se você vê um tênis que ela tem uma placa com a cor mais escura na parte interna, se você não tem certeza, você não compra. Pede um tênis neutro. Porque, independente de qual seja a tua pisada, a entressola é por igual o amortecimento. Então, o que acontece? Independente de qual seja o lado que você pisa,
ele não vai te jogar Prejudicar. para lado nenhum. Isso aí. Ele é neutro. É igual, cara, você perguntou para mim e pro Will, que o seu gosta de doce e ele de salgado. Cada um tá na sua. Se você chega e fala assim, poxa, ó, pra mim tanto faz, tu tá neutro. Neutro, sim. E você tem aqui, tu serve o que tu tem. Tanto faz. Agora você fala, pô, eu só como sal. Tu tem o doce, lascou. Então, é aquela coisa, o neutro ele vai te proporcionar a qualquer tipo de pisada. Certo. O pronado, se você não tem certeza, se você não fez o teste, não compra. Agora, para quem pisa pronado, ele ajuda muito. Que é o meu caso. Eu tenho a perna esquerda maior do que a direita. Então, o tênis pronado me ajuda muito. Porque evita a dor na parte anterior da canela. Então, o que acontece? Mas aí, eu já fiz vários testes, eu tenho certeza da minha condição. Aí é diferente. Se você não tem, não arrisca. É neutro. Vai no neutro. E o que acontece também? Nunca pensei nisso, né? Isso. Que mas ignorância, né? Nunca pensei nisso. Só a Não, estética do tênis é legal, não, velho. mas É mas- confortável, tá bom no isso, pé, vambora. mas é assim, geralmente isso só é visto por quem corre. E também tem que ser proporcionado o teste. Então, se você... Não é qualquer loja. Às vezes a loja é imensa, muitas das vezes. Mas não tem esse teste. Aqui na cidade mesmo Isso. não tem uma loja assim... Um especialista, alguém que faça um... Isso. Esse teste, no Rio de Janeiro, só tinha uma loja, Olha. que era na Taúfo de Paiva, lá no Leblon. Uma loja no Rio de Janeiro inteiro. A loja fechou, provavelmente não tem mais. Agora eles estão usando um aparelhozinho que parece uma balança, que você pisa, mas não é fidedigno. Porque, olha só, não adianta você parado. Você não vai comprar um tênis para estar parada. Você vai comprar um tênis para correr. Então o teste tem que ser feito correndo. E Em o movimento, teste né? Eu até sentei com um proprietário de uma loja aqui da região e eu ia trazer, tentei proporcionar a ele a fazer esse parceria, né? teste. A fazer esse teste. Só que vai te dar uma condição para o comerciante legal. Mas assim, é um investimento, porque ele precisa ter uma esteira. Ah, sim. A esteira dentro da loja. Porque, olha só, você vai comprar um tênis para correr, não vai? Então, como é que eu vou fazer o teste em você? É correndo? Bota o tênis e corre. E corre. E aí, tu não vai correr na rua? Não, você vai correr dentro da loja, que eu preciso filmar. Que não é só fazer o teste. Tudo, assim, fica muito mais fidedigno quando você mostra. Você fez o teste, mas como eu mostrando para você, eu tenho como fazer com que você entenda. É. Porque, assim, eu tenho um costume na minha área, porque você fez uma pergunta para ele, você veio de outra área, ele falou do futebol. Eu trabalho com futebol até hoje, preparação física de vários esportes e tal, então no Rio a minha vida era essa, eu trabalho com ou futebol ou preparação física. E nunca pensei em ter academia. Hoje a gente é proprietário da Academia Fênix e ajuda muitos atletas de vários esportes. Mas eu sempre digo para eles lá, a gente tem um costume de informar o atleta ou o aluno sedentário que está iniciando agora o que ele vai fazer e o porquê que ele está fazendo. Porque se você botar um CD para tocar aquela música todo dia, o papagaio vai ouvir e ele vai cantar aquela música. Vai aprender. Mas o que quer dizer? A gente diz assim, o papagaio canta o hino de tal time. Ele não é torcedor daquele time por causa disso. Não. Então, você, porque faz aquilo, você não sabe o porquê que você está fazendo. Quando você explica, fica diferente. Aí você compra a ideia. Verdade. E quando você compra essa ideia, você defende. É. Certo? Então, esse é o diferencial. Esse é o Na nosso prática, diferencial. né? Eu mostrar para você o porquê que você está fazendo. Aí você passa a me defender. É lógico. Certo. Entendeu? E aí, com isso aí, você gera mais atletas. Você gera mais adeptos a este esporte ou essa modalidade que eu estou te proporcionando. E esse conhecimento é repassado. O meu papel é esse, é repassar conhecimento. E aí, as demais coisas que a gente vai agregando é lucro. Então, eu faço a minha parte da melhor maneira possível e o demais acrescentado é lucro. Entendeu? Você não pensa no amanhã. Você faz hoje bem feito e o amanhã vai chegar, mas vai chegar com positividade. Porque você está fazendo as pessoas entenderem o que ela está fazendo. Assim, eu acredito que esse seja o meu diferencial na região. Porque como eu escolhi aqui Araruama para viver, eu tenho que pensar na região de Araruama, na região dos lagos. Então, aqui, hoje, é A realidade, né? a minha realidade. Já surgiu o convite para voltar para o Rio para trabalhar.
Não, mano, eu escolhi estar aqui. Então, Mas é aqui você acha que o fato de você pensar diferente é porque você veio de fora? Você teve tipo assim, Isso. outras experiências? Vamos Trabalhou lá. com outras pessoas? Isso. Entendeu? Eu compartilho do seguinte pensamento. A gente, hoje, tudo hoje é online, né? Tudo. Então, hoje, é a minha opinião, né? Tá? Eu acho que tem cursos que não deveria ser liberado fazer cursos online. A minha área, educação física, é uma. Eu não concordo. Já dei aula na faculdade, aqui, em Araruama, logo que eu cheguei. É esporte de quadra, por 4º período. Então, eu dei aqui aula. E, assim, foi uma necessidade naquele momento. E uma oportunidade. Mas eu, assim, tentei mudar algumas coisas, trazer mais prática para uma aula que era totalmente teórica. E por isso, acredito que foi um diferencial. Foi positivo. E hoje, com os meus colaboradores, lá no nosso espaço, no nosso empreendimento, o que eu falo com eles? A gente precisa compartilhar conhecimento. A gente precisa mostrar. Então, o que acontece? A preferência de receber colaboradores é o que está iniciando, porque ele não tem vício. Uhum. Exemplo, aí eu vou voltar ao exemplo prático. O exemplo prático qual é? Quando você vai fazer um exame de autoescola, um exame para motorista, quando você já vem, eu já dirijo e tal, aí bota o bracinho para lá de fora. É vício. Você geralmente é reprovado, porque tá com os vícios, para você reeducar é mais difícil. Quando você começa a não sei dirigir, aí o cara vai te ensinar o passo a passo como é a prova. E aí você vai ficar calejado naquilo e vai passar com facilidade. Porque quando você conhece, você fica menos nervoso. E você, quando você sabe. Isso. E aí você sabe que a prova é daquela forma, você consegue se sair bem. Isso. Então, o problema todo é o vício. E aí o nervosismo te faz cair na hora da prova. Então, com os meus colaboradores, eu faço da mesma forma. Eu prefiro pegar quem está iniciando, aí eu coloco do nosso jeito. Que é aquela coisa, não é o papagaio, é compartilhar com o aluno o conhecimento. É explicar. Uma experiência. É ser bem didático, né? Isso. Não é assim. Faz. Se possível, faz para ele ver. E aí acompanha ele fazendo a primeira vez. Fez corretamente? Ok. Não fez? Corrige novamente. Entendeu? Corrige. A corrida, você deu o primeiro passo. E aí dá o segundo. Vou te dar um exemplo que você puxou um assunto com ele aqui. A gente tinha uma aluna que mecanicamente ela era horrível. Desculpa o termo, mas era assim, totalmente descoordenada. Aí ela não sabia fazer um polichinelo, que é abrir e fechar a perna simultaneamente. A gente começou a fazer esse trabalho cognitivo, que era para ter feito na infância. Fazer o quê? Paciência. Não teve. Agora a gente, depois de adulto, a gente vai ensinar. E aí, o que acontece muito quando eu que falo com você, mas eu vou te convidar para correr comigo 10 quilômetros. Aí o que acontece? Tudo é possível para todos, independente de quanto tempo tem de treino ou não. Isso é possível. Agora, cada um vai ter o resultado no seu tempo. No seu tempo. Ele vai conseguir em meia hora. Você em 4. Ele em 2 dias. Mas todos vão conseguir. Agora, com a sua dedicação, cada um vai diminuir o seu tempo. E o seu tempo. Com essa menina, eu falei para ela, você corre 2 minutos e anda 2. Corre 2 e anda 2. Após uma semana, a gente vai aumentar a corrida para 3 e você vai continuar andando 2. E aí, por semana, a gente vai aumentando 1 minuto. Quando você chegar a 5 minutos para 2 minutos de caminhada, eu vou passar o treino para você por quilômetro. Ela, em 6 meses, perdeu 33 quilos. Sem cirurgia, sem nada. Sem cirurgia. 33 quilos em 6 meses. Agora, pense em alguém dedicado. Legal. Exemplo. Então, hoje ela é exemplo. Então, eu uso ela como exemplo. Foram muitos quilos. Só que era o seguinte, ela não faltava nenhum dia. E o que você pedia para fazer, ela fazia. E ela começou assim, eu não consigo. Poxa, eu nunca vou conseguir, eu não posso. E ela corre quantos quilômetros hoje? Hoje ela faz 12, 15, 10. Quando a gente fez a corrida de aniversário, a gente premiou os 10 primeiros. Feminino e masculino. Ela chegou em 10º lugar, o primeiro troféu dela. Mas chegou. Chegou. E aquele negócio, era impossível ao pensamento dela, porque ela achava que não conseguia.
Então, vamos supor que se tivesse assim, vamos dar um exemplo. Eu não sei de cabeça o número exato, mas vamos supor que entre 40 mulheres, que já correm há bastante tempo, ela não tinha muito tempo, mas ela era uma pessoa super dedicada. Ela chegou em 10º lugar e ganhou o troféu lindo lá, que está na estante dela. Eu tenho de 2º lugar em casa, Aí, masculino. esse ano a gente vai ter de novo. Mês de setembro, Caramba, que legal. corrida de aniversário. E o interessante que o Alex está falando, né, da dedicação e da entrega, eu vejo uma galera leão de treino. Né? A galera treina muito. Ontem mesmo eu saí de casa para fazer um treino, eu fiz 10 quilômetros em 41 minutos. Acordei, semana um pouco corrida, eu acordei e fui fazer o treino. Também tinha outras coisas para resolver, tinha um estudo 9 horas, isso de manhã. E a gente vê que o pouco tempo que eu tenho, eu treino. E quando não dá, eu descanso. E eu vejo uma galera competindo nos treinos. E isso é uma preocupação, porque Rivalidade. você treina muito e chega na prova, tu não consegue entregar o resultado dos treinos. Não sabia Rola. que existe isso, não. Rola. Existe, o cara treina, ele é um louco pra treinar, ele é um leão pra Ele treinar. compete entre os próprios amigos ali. Isso. Eu nunca competi com nem da minha equipe, nem contra. Eu sempre quis ser melhor que Que eu. você, isso aí. Isso aí. Se eu não subir, eu vou treinar na próxima semana pra subir. Eu que treino mais, de Eu alguma vou- coisa, você eu vai vou fazer treinar para demais. subir. E, infelizmente, virou um ramo que acontece isso de vez em quando. Que isso? É. E eu não... Se alguém estiver me assistindo, precisa treinar para... Eu nunca vou competir com você. Eu quero me superar. Quando eu olho para mim com 69 quilos hoje, o osso do pescoço aparecendo. Quando eu comecei a correr, eu tinha 84 quilos. Hoje eu tenho 69. Não mudo. Entrego o meu melhor e me dedico com o meu melhor. Alguns amigos no trabalho, alguns amigos, né, na igreja, alguns amigos... Onde eu passo, fala, Milk, beleza? Nos treinos, na dedicação. E tem semana que, às vezes, eu treino 2 vezes, ou eu não consigo treinar. Porque o que o Alex falou, a sua rotina é outra. Mas eu chego na prova e consigo subir no pódio. Tem uma diferença de ser dedicado e de treinar e de ser raçudo. Sabe, aquele que o entendi. cara que tem a raça, eu vou morder o queixo e eu vou me entregar ao máximo. Eu costumo Entendi. dizer que eu não vou sujar a camisa, não vou para sujar a camisa. Chama a ambulância e eu vou entregar tudo. Eu vou cair, porque Fênix não corre, voa, né? Entendi. Então tem muita gente que fica nessa... Sempre teve essa vibe, né? Qualquer esporte, o psicológico é um percentual muito grande. Então tem gente que tem essa capacidade de conseguir dominar o psicológico e tem gente que não. Então, se você consegue dominar o teu psicológico, isso é qualquer esporte. Você vê aí um jogador, mais uma área ali que eu trabalho há um certo tempinho. O jogador tá ali. Quando ele olha e vê o estádio cheio, tem gente que treme. E tem cara não, tem cara que cresce nesses momentos. E aí o que é? Poxa, é o que? Dom divino? Pô, pode ser. Mas agora, esse dom divino é de dominar o psicológico dele. Tem gente que gosta. Se o jogo não for tiver- grande, se a corrida não for grande, não tem desenvolve. graça. Tem um ditadozinho popular que diz assim, né? Em terra de céu quem tem um olho é rei. Então você correr no meio de gente lenta, aquela corridinha que, poxa, não tem ninguém, aí você, poxa, tô absoluto. Tem gente que é isso, gosta de jogo pequeno, porque não tem concorrência. É chance de ganhar. Sou Não, eu gosto absoluto. eu gosto de ir pras E melhores. aí, quando você tá ali naquela correria, que você sabe que se você piscar, Perdeu? isso aí. Parou para beber água, já era. Aí você, o que você faz? Você se dedica mais, porque você sabe que a concorrência é maior. E aí você não pode desviar, nem o olhar. É ali, ó, atento o tempo todo. Então, esse é um diferencial. Então, você sabe qual é o teu potencial e você sabe também do potencial dos outros. Então, porque, como ele falou, eu corro por mim, eu corro para vencer o meu eu todo dia. Só que o que acontece? Quem vai competir, a gente não vai ser hipócrita também. Todo mundo quer ser o melhor, quer dar o melhor e quer vencer. Quer ganhar, lógico. Só que aí é aquele negócio, você quer ganhar de gente boa. Porque valoriza a tua vitória. Valoriza. O teu sacrifício, né? Você, Isso. O seu Você fez aquilo trabalho. o mês todo. Você fez aquilo o mês todo. O seu e hoje sacrifício, Uma Olimpíada. Para você chegar na Olimpíada, primeiro tem um classificatório. Sim, Só os melhores. Você não vai para competir com qualquer um. isso aí.
Então, o nível é muito alto. Então, quando você tem uma prova na região que vem gente de fora... É absurdo, hein? Então, por exemplo, quando teve a São Sebastião, em janeiro, que vieram um atleta de fora, tava pagando... Teresópolis? Premiação em dinheiro. O nível, o sarrafo sobe muito. Caramba. Eu fui o quarto. Você tá entendendo? Então, assim, foi o quarto no meio de gente de Teresópolis, gente que vive disso. Porque tá pagando. Tem dinheiro, a galera vem premiação em peso. dinheiro. Entendeu? Teve equipe que pagou atleta para vir só para representar. Então, olha que nível de competitividade. Então, se você tem isso, a tensão aumenta. Aí é aquele negócio, tem gente que consegue tirar aquele pouquinho que tá lá a mais. E tem gente que não. Que Tá guardadinho. Isso, aquele fundo do copo tem ali aquela reserva. E tem gente que não consegue chegar nesse fundo. E aí o que acontece nessas horas que a gente vai ver. Mas é muito interessante da corrida, né? Que você quer se destacar, quer estar entre os melhores, isso é muito bom. A última agora, o nível estava bem difícil, São Pedro. na 39ª edição do Fest Verão. E aqui também na cidade de Araruama. E a corrida, ela é 90% psicológico e 10% físico. Porque se eu não consigo vencer de mim mesmo, eu não sou capaz de vencer de você. E teve provas que você começa a negociar com a tua mente. Não, eu não vou chegar, não. Eu não vou conseguir, não. Sério? Eu não vou chegar, eu não vou conseguir. Ela vai te sabotando. Porque tu entrega muito, é algo muito desgastante. Tem corridas aí que, por exemplo, 17 minutos, tem noção do que é isso? 5 quilômetros. Eu tenho 17, essa marca. A galera aí tem 15, 16. 5 quilômetros? 15 minutos. Caraca. É muito absurdo o nível. Depois da pandemia aumentou muito. Porque na pandemia muita gente passou a praticar. Não tem nada para fazer. Não pode fazer em local fechado. Então, No ar livre. Ar Pedal, livre. tu vê aí que todo mundo tem uma bicicleta. Isso. Todo mundo tem uma bike, todo mundo quer correr. Então, o nível aumentou muito. E Caramba. pra você ter uma noção. Imagina assim, 5 quilômetros, 15 minutos. Meu Deus do céu. É absurdo o nível. Mas aí o cara é da Marinha. Não, tem pessoas que trabalham no pesado e também conseguem alcançar. Não estou aqui atribuindo o resultado dos amigos que, poxa, rodam muito, a gente admira. Estou dizendo que se a gente entregar um pouco mais, nós vamos conseguir. E é um trabalho, não é de hoje para amanhã. Né? Médio a longo prazo. Eu não bebo vinho, né? Eu não bebo, não tenho vício. Mas tem pessoas que dizem que quanto mais velho o vinho é melhor. É a corrida. Você começa e você vai amadurecendo. Cada dia que passa, cada ano que passa, tu vai melhorando. Eu vou completar 3 anos agora, em junho, que eu corro. Entendeu? Então... Quando você começou, você fazia quantos quilômetros? Meu primeiros 6 quilômetros eu fiz em 22,40. Eu já tinha 21 nos 5. Hoje eu tenho um 17,10. 17 e pouquinho. Eu fui para uma Night Run em Rio Bonito, 16 de dezembro do ano passado. Fiz os 5 km e 200 com 17,10. Foi o melhor tempo dele nos 5. Melhor tempo. Aí, vamos lá. Tem outras questões. Que, por exemplo, aqui a gente foi sábado do Festa Verão, tinha algumas ladeiras. Muita Lembra quando eu ladeira. falei de Búzios? Sim. Falaram pra gente que tinha algumas ladeiras. Tinham 5 ou 6 ladeiras. Meu Deus. Chegou lá, o que menos tinha era reta. Aí imagina, aí tem a questão do piso. Paralelepípedo é horrível. Pegou chão, Porque, terra batida. o risco de lesão. Ele não tem um chão plano para você. Então, o risco de lesão é altíssimo. Aí, subir e descer calçada também é terrível. Fazer curva. Curva não, mas tem umas provas aí que não é curva, é retorno. Você vai e tem que imediatamente mudar totalmente a direção. Aí tu tem que reduzir. Você quebra totalmente. Como é que é? Tem que reduzir, tu não pode fazer uma curva Eu venho direta. aqui, da sua caneca e faço isso aqui. Uhum. Tem corrida que é isso aqui, ó. Você vem, aí é um cone, E aí? e você quase tem que vir a zero de E depois- velocidade para poder você voltar a acelerar. Aí dá o tiro de novo. Isso. Então isso é diferente se você tá assim, ó. É. Se você pegar a pista de atletismo, ela é assim, ó. E muita bifurcação, né? Carro passando, moto, tu não vai se danificar numa corrida. Tudo isso é obstáculo que você tem que vencer. Aí você pega a ladeira. Outra coisa, vento contra. Conta muito. É terrível. Outra coisa, Horário de largada, 10 horas, igual a última teve aí na cidade. Água quente. mais um obstáculo para você vencer. O sol quente, imagina. Você, Luciana, Gente. treina só à noite. Teu horário de dia você trabalha e você sempre treina à noite. Fresquinho. Fresquinho. Aí você chega domingo, a tua prova 8h30 da manhã. Já era.
Aí, 38 graus. E aí, como é que você vai fazer Tu já isso? começa Você não tá desanimado. acostumado. Só no aquecimento você já está desgastado. No primeiro quilômetro você já está pedindo socorro. Aí quando você vai beber água, tem água quente. Aí o que acontece? Aí o motor esquenta. O radiador pede Já socorro era. novamente. Tudo isso é obstáculo. E acontece com frequência. Nessas provas. Por isso que eu tô evitando. Ah, Will, que depois que você... Tu não é nada. Não sou nada, não sou ninguém, não conquistei nada ainda. Treino Mas tem por... corrida que Não acaba vou. te trazendo prejuízo Eu não físico. vou. Eu não vou. Você paga corrida na região, tu paga absurdo. Tu agora tem em setembro, né? Nós temos aí o cronograma de corridas do ano. Eu prefiro ir pra São Paulo, prefiro ir pra Corrida da Garota. Porque é caro aqui? Tem uma assim, meia da região agora aí que vai ser 130, 140 reais pra tu se perder, não ter água. O staff tá no celular. Por exemplo, e aí você vai para meia maratona internacional no Rio, que te dá uma condição absurda. Kit absurdo, Gatorade, água, hidratação, camisa, Uma reposição. suporte então, absurdo. o que acontece? Te dá um suporte muito acima da média. Então, o que acontece? Às vezes pelo mesmo valor ou até menos. Então, o que acontece? Você bota na balança, aí o pessoal, eu ainda sou de lá, conheço, e o pessoal daqui ainda passeia. Entendeu? Então, você corre uma corrida super legal, assim, uma condição muito top. super top, assim, e é um mar de gente. Aí é gente de fora do país. Aí você faz esse intercâmbio, você conhece pessoas novas, então você tem só coisas a agregar. E Legal. depois da corrida, igual a gente fez, ainda passeia, faz piquenique, a gente foi para a Feira de São Cristóvão, aí depois aí tu pode botar as energias, aí tu extrapola, tu libera, aí come um baião de dois, aí é bom. carne de sol, então são várias coisas que vão te proporcionar momentos inacreditáveis. As pessoas aqui então acham que correr é só botar uma largada e a chegada. Não. Não, aqui acha que é assim, mas não é assim. O pessoal acha que é Não, assim. não. Aí eu até falei com uma amiga ontem, eu postei o treino no grupo, ela falou assim, me chamou no privado, uma amiga, cara, eu não vou nem postar o meu treino não. Eu falei assim pra ela, deixa de ser bobo, está 1-0 pra mim e 1-0 pra você, pô. Tem quase 100 pessoas no grupo e ninguém postou um treino. O nosso tá feito. Então, não é o pace, pô, não é sobre pace, não é sobre resultados, é sobre o que... Fazer. Simplesmente, é só fazer. E eu tenho alternado os meus treinos. Quando eu não vou de madrugada, eu vou à tarde, pós-expediente. Eu tenho prazer em chegar cansado e rodar 15 quilômetros, 17 quilômetros. Eu estou utilizando do método de tomar um café, ou de manhã ou à tarde, ou até mesmo almoçar. Fazer uns 15 minutos ali de descanso e ir para a prova, treinar. Porque eu vou daqui para o Rio e vou sair meia-noite, 3 da manhã, igual eu já saí, para competir às 6. E chegar lá, eu tô com fome, vou ter que comer alguma coisa, não vou ter tempo para descansar para a largada. Então, eu não posso fazer na prova o que eu não faço no treino. Eu só posso tomar antes da prova ou tomar antes do treino o que eu tô fazendo, tô acostumado. Eu perdi o primeiro lugar numa prova em Macaé, logo assim que eu comecei, porque um colega me deu um carbo para eu tomar e eu não estava acostumado. Minha garganta secou, não tinha hidratação, eu diminuí a velocidade. Aí consegui ficar com o terceiro lugar, então eu não indico. Não fuja da realidade na prova que você não está acostumado no treino. Entendeu? Então, tem que treinar, tem que se entregar, se dedicar. Mas é uma entrega bacana, uma entrega que a gente vê os resultados, né? O pódio nada mais é que a premiação, né? Não só do atleta, mas da parte de fisioterapia, né? Na parte do personal. É um conjunto, né? Os bastidores, né? Pro quem pode estar aparecendo hoje, né? Tem bastidores. Então, quando eu subo no pódio, eu represento os amigos, eu represento a família, eu represento o professor, o pessoal que de alguma forma, né, interage, compartilha. Torce, né, por você. É muito importante, entendeu? Então, estamos numa crescente bacana e eu acredito que até o final do ano aí os resultados vão ser melhores, né? Porque se a gente está produzindo, está plantando, né, semeando, não importa o tempo, a gente vai colher, seja num curto ou num longo prazo. E Alex, além da academia, né, e da equipe da corrida, ainda tem futsal. Isso aí. E o sábado retrasado, meu Deus do céu. Não dorme. Ele é muito engraçado, gente. Não, às vezes eu ligo pra ele 10 da noite, 11 horas. Professor, vai dormir, cara. Não, tô chegando em casa agora, cara, tô chegando. Aí foi jogo sábado. Aí fui com as crianças. Hoje o cara que a gente jogou contra me mandou, daqui a pouco eu vou ver o que ele tá querendo, que possa te ajudar. Não sei qual é. Mas foi assim, eu vou adrenalina
a adrenalina lá em cima. E tinha um tempinho que eu não ia pra competição. Foi só amistoso. Olha só, eu estou falando com você como competição. Porque além de ser muito competitivo, eu vim do futsal, eu vim do futebol, né? E aí, assim, já tinha trabalhado nessa questão da especialização da corrida, que é a análise de pisada, mas eu estava ali enraizado o futebol. Futebol. E aí, quando a gente iniciou o futsal, e aí veio... É muito engraçado ver os pais vindo agradecer e eu pedindo desculpa, que eu tô assim, ó, dando bronca. Pô, desculpa aí pela bronca, meu jeitinho, sabe? Aí aquele jeito meu acelerado, né? Mas Faz parte, né? E aí as mães, não, poxa, Faz muito muita obrigado, parte. porque meu filho está Mas evoluindo. é muito bom, gente. Evoluindo bastante. E eu uso muito o exemplo da escola. Porque, assim, a gente sabe que é uma grande parte, né, esmagadora, não vai ser atleta profissional. Mas a gente tenta conduzi-los a Uma ter vida de esporte. Isso, a ter uma vida de esporte. Eu tenho um aluno que ele sempre fala, o esporte é ótimo para a saúde, né, tio? Quem deve ser esse? né? Ele sempre faz isso. Pega teu irmão mais novo e tudo para pegar os meus treinos e passar para ele em casa. Então, super positivo, porque ele está repassando É, o que aquilo passa que a gente pra já ele. conversou, o conhecimento. Ele não é um aluno papagaio, ele é um aluno que já entendeu a importância. Verdade. Então isso é legal. Olha só, ele é novinho, bem novinho, mas é de novo que se começa. Então, esse é o meu trabalho, é repassar conhecimento. Que esse conhecimento vai ser repassado, que vai ser repassado, que vai ser repassado, e assim a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, o que acontece? Quando a mãe chega para mim, para me agradecer que o filho dela está evoluindo no futsal, eu sei que ele está evoluindo dentro de casa, ele está evoluindo no colégio. Que eu uso muito exemplo. Quando a professora de matemática para vocês estão lá e vocês olham para o lado ou bate-papo, vocês perdem o fio da meada. E na matemática, se você errar um sinal, você erra tudo. Então, aqui no futsal, vocês têm que prestar atenção em todos os exercícios para quando chegar na hora da execução ou na hora do jogo, vocês fazerem com excelência. Na escola é a mesma coisa, em casa é a mesma coisa. Então, o que acontece? De tanto eu repetir, alguma coisa vai entrar. É verdade. E aí, eles vão reproduzir. E aí, depois vai vir aquela mãe agradecer. Então, isso, para mim, tá valendo. Porque é o que vale. É o amanhã, a mãe falar. É igual essa semana, um menino que eu era meu atleta lá no Rio. Ele tem uma formação no braço esquerdo. Até no gol ele agarrava. Assim, absurdo. Renan. Ele, grandão a beça, mas era excelente jogador. Só que quando eu o conheci, ele era muito problemático. Por exemplo, quando eu entrei para trabalhar no projeto, ele deitava na quadra. Antes, eu não tive essa experiência, graças a Deus, mas chegou ao ponto de relatarem que ele deitava na quadra para ninguém ter aula. Ele falou, não vai ter treino aqui. A quadra é nossa. Aí o que acontece? Quando eu cheguei, aí a gente foi trabalhando com conversa, e assim, você dar um pouco do que eles querem, na medida certa, e aos poucos você trazer eles para você. Uhum. E o que acontece? Essa semana ele postou um negócio, aí eu falei, para sempre atleta Fênix. Aí ele foi artilheiro de uma competição comigo, eu até reconheço que estou devendo a medalha, e a medalha dele está separada comigo, que quando eu for no Rio eu vou levar para ele. Ele foi artilheiro e passou a se dedicar bastante. E aí a gente até treinava. Então, assim, a gente ia jogar, não tinha treino nenhum. E eu botava um treino fora do horário do projeto, separado só para a nossa equipe. E eles vinham toda quarta-feira à noite para treinar. E agora, vi que ele está estudando, já está um adulto, um rapaz totalmente diferente daquele menino que eu conheci. Isso não tem preço. Infelizmente, já tive a oportunidade de... É a nossa realidade. De eu tive uma perda. Foi um atleta, assim, extraordinário. Futebolisticamente falando. Extraordinário. Só que ele acabou fazendo uma escolha errada. E aí, imagina. A polícia chegou na comunidade e só deram um tiro. Esse único tiro. Fatal. Acertou ele. Mas, assim, foi um dos melhores atletas que eu já tive. Eu já tive atleta. Era, assim, tecnicamente absurdo. Já com a oportunidade de ele ir para Santos e tudo.
eu consegui uma semana para ele e mais 2 ficarem uma semana na Vila Belmiro treinando com a categoria. E infelizmente eles não foram. E aí o que acontece? Após isso eu me mudei para Araruama e depois de poucos meses tive essa notícia triste. Então assim, é muito legal quando você vê o que houve com o Renan, que hoje é um excelente homem, formado, trabalhando, estudando, e não tem mais aquelas queixas que o pessoal tinha antigamente, que hoje eu só vejo coisas legais. Só que você tem 10 pontos positivos, só que um negativo pesa pra caramba. E é isso, assim, até é triste tocar no assunto, mas é a nossa realidade. Se a gente não abrir o olho hoje... Para as crianças. Amanhã a gente vai estar chorando esse um pontinho, 2, que se fosse um tava bom, né? Infelizmente. Mas eu tive esse desprazer de ter essa negativa. Mas foi algo assim que me deixou muito triste. E com potencial. E muitas das vezes o pessoal só acha assim, foi porque precisava muito. Não, ele não precisava. Ele não precisava. Não era assim, o cara tá passando muita necessidade. Não é condição. Aí questão de escolha. E aí, infelizmente, a escolha é muito errada. Mas o saldo é bem positivo. Assim, a gente tem um saldo, a gente está no positivo. E quero permanecer aí. Acho que o diferencial é a maneira como, no caso do futsal, né, que é onde eu acompanho mais. A maneira que você fala, que você explica realmente para a criança. Então, não é só entrar e jogar bola. É isso aí. Explica, e chuta errado, e volta, e chuta errado, e volta, e vai pro final da fila e volta, uma confusão danada. Mas daqui a pouco sai. É ter prazer, né? É ter prazer em ensinar. Isso é um dom. Isso é um dom. É um dom de ensinar. E ele é muito paciente. Não tem problema não conseguiu hoje, vai amanhã. Mas é agitado, né? E ele falou... É estranho, né? Porque como um cara tão agitado como eu consegue ter tanta paciência. Chega a ser engraçado. Vem cá, chuta. Tá errado, chuta de novo, volta, tá errado, chuta, volta, tá errado. Na verdade mesmo, eu não consigo me explicar. As crianças adoram. Mas é desse jeito. Um cara que eu sou muito agitado. Mas... Vai ter uma boa didática. Mas nesses momentos, assim, a gente, na época de adolescência, era bem diferente. Um cara muito agitado, mas adolescente sempre é pronta, né? Mas eu sempre era o adolescente que chegava pra apaziguar, sabe? Acho que é porque fui pequeno, né? E meus amigos sempre foram maiores, altos, fortes. Então eu tinha que ser bom de alguma coisa, tinha que ser bom na ideia. Conversa. Então eu chegava lá e apaziguava, não, deixa pra lá, a gente já vai embora e tal. Então eu sempre estava ali apaziguando. Então eu consegui, nesses momentos de dificuldades, eu consegui ter essa temperança, né? Esse momento ali de chegar e nem ser salgado demais e nem sem sal. A dosagem certa. E aí com as crianças é a mesma coisa. Agito pra caramba. Tem momento que eu paro na quadra e boto a mão assim e filho. Tá cansado. Às vezes eu mudo o exercício assim em cima. Programei tudo, que eu não gosto de fazer de batata. Todo o treino já está programado antes. A didática já está feita antes, já sei o que é, porque geralmente é progressiva. É o que eles fizeram na aula passada, e aí a gente vai progredindo. Se não progrediu, a gente retorna para fazer novamente, porque a repetição é a melhor coisa. Você faz repetindo, quanto mais você faz, isso é em tudo na vida. Quanto mais você faz, melhor você vai ficar. Ou muda ou repete. Ou você melhora, ou você vai continuar repetindo. Repete. E aí o que acontece? Essa coisa ali, eu vejo ali, eu falo, nossa, dá. Aí eu vou lá e encaixo alguma coisa diferente. Aí quando eles conseguem fazer, eu fico tão feliz. Às vezes eu chego em casa, aí quando ele me liga, às vezes, tá em casa, eu falei, tô chegando. Mas ainda tô, minha adrenalina ainda está baixando, porque eu ainda tô ali ainda tô no 220. A gente passa a madrugada se bobear conversando. Me liga, eu vou pra lá, eu tô chegando aí. Moro perto, tô chegando aí. A gente é quase vizinho, então rola muitas essas conversas. Então eu fico aí também por causa disso meu jeito, eu perco muita noite de sono. Porque se eu tiver ideias, é igual compositor. Eu às vezes pego a prancheta e o caderno para montar exercício para... De madrugada, acordou? Tinha essa mania. Ele acorda todo dia, 5 da manhã. Todo dia. Dependendo se eu vou dar aula agora de manhã ou não. Isso aí acabou virando rotineiro. Então eu acordo muito cedo. E aí ainda tem esses lances de surgir algumas ideias de madrugada, aí eu vou para a prancheta. Aí faço exercício. E anota. Ainda falando sobre o que ele falou aí, né,
de um jovem que se perdeu, né? Eu venho de comunidade, né? Eu venho de comunidade, fui criado, cresci, né, no Clube dos Engenheiros, uma comunidade um tanto perigosa na cidade. Vi droga, vi bebida, nunca bebi, nunca fumei, isso não me faz melhor que ninguém. E através do esporte, a minha meta hoje não é só correr. Eu sei que amanhã eu posso não ter mais o resultado que eu tenho hoje, mas queria chamar a atenção, né, do poder público, de uma certa forma. Por quê? Porque se tem o esporte, é menos um humilhante na rua, é menos um jovem na droga, é menos uma jovem na prostituição. E não é sobre correr, não, tu pode fazer o que quiser, pô. Lagoa à vontade, vai nadar, vai fazer o kitesurf, vai fazer alguma coisa. Certo. Vai fazer alguma coisa. Porque o crime, ele se estaciona, ele paralisa onde a sociedade é menos desfavorecida. E, de uma certa forma, não é só bandido que tem na comunidade. Eu venho de lá e eu sempre trabalhei. Tem um primo meu que está hoje na Cabo Friense e veio de lá, de dentro da comunidade. Entendeu? É uma visão que tem errada, que no morro... Não. Se a gente olhar diferente, quanto que é um custo de um munícipe hoje para a cidade, para o mandatário maior? Então eu vou, ao invés de ter um gasto com ele com saúde, com medicamento, eu vou investir em esporte. Porque eu sei que o esporte vai trazer qualidade de vida para esse cidadão. Aumenta a qualidade de saúde e diminui o remédio. E geograficamente, Araruama é perfeito, tá? Você tem lagoa, você tem praia, você tem espaço rural, você tem espaço na cidade. Aonde você quiser, você pode praticar. Aonde você quiser. Porque geograficamente Araruama é grande, é enorme. Gigantesca. Então, o que acontece? E aí, você tem várias áreas para serem aproveitadas. Que estão assim... Porque geograficamente é muito grande, então você não consegue estar em todos os lugares. Sim. Então você escolhe uma área, então a gente não está também aqui... A gente está aqui para falar a realidade. Então você tem uma área que você explora, você conserta, você conserva, você melhora. E você vai para outra área. Como Araruama é grande, vai demorar um pouco para a gente atingir um certo nível. Mas o que dá para ser feito, dá para melhorar? Dá. Então a gente quer chamar a atenção o seguinte... quem sabe direcionar melhor e mudar talvez o foco, como dizer assim. Ele falou sobre o esporte. Eu morei um tempo em São Paulo e logo que cheguei lá, eu joguei intercolegial. Cara, é totalmente diferente. O que eu aprendi? Esse intercolegial, colégios particulares participavam. Ah, mas como, Alex, você vai propor um colégio particular para participar entre os colégios públicos? Isso é desleal. Tá, legal. Concordo que é desleal. Só que olha só, o colégio particular, como ele quer vencer e tem uma estrutura melhor, ele vai convidar o seu filho que estuda no colégio público porque é bom atleta. Então, o seu filho vai ter uma bolsa num excelente colégio particular pela condição atlética dele. Sim. E aí, com isso, olha o esporte fazendo diferença. Caramba, tinha, não sei porque acabou. Isso aí. Não existe mais campeonato, quem faz campeonato são os próprios. Você está entendendo? Então, olha só, o esporte fazendo a diferença na família daquela pessoa. Isso aí, porque olha só, esse adolescente, essa criança, esse adolescente que está hoje estudando num colégio melhor, com a bolsa, ele vai se formar, vai ter uma profissão, e aí, como você falou, ele vai ter uma condição e dar uma condição para a família dele melhor. Então, essa pequena semente... Atitude, né? Ó, cresceu. Virou uma plantinha, que agora é uma árvore, e está dando frutos na família dele lá em cima, lá na frente. Então, assim, essa é a visão. A minha visão é essa. Essa pequena experiência que eu tive em São Paulo, eu morei em São Caetano do Sul. Então, é uma cidade maravilhosa. Mas, quando me mudei para Santo André, que é do lado, eu vivi os dois extremos. Eu morava numa boa rua, numa parte de Santo André legal, mas assim, moleque, tu roda tudo. Eu desse meu jeito, eu andava tudo. Então, o carioca rodava tudo em Santo André. E eu continuava frequentando São Caetano porque meu pai trabalhava em São Caetano. Então, eu estava tendo que ir diariamente indo para São Caetano, porque eu estudava em São Caetano também. Então, vivenciei isso e para mim foi um diferencial, esse intercolegial. Porque eu vi muitos colegas, vi muitas crianças, muitos adolescentes mudando de colégio e tendo uma condição que ia fazer a diferença. E no Rio de Janeiro, que eu trabalhei no Clube de Regatas do Flamengo, lá no futsal.
Então, o que acontece? Lá eu via muito no vôlei rolar isso. No vôlei tinha parceria com um colégio na Lagoa que dava bolsa para as atletas que se destacavam no vôlei. Então, olha só isso. Olha o esporte propiciando uma condição educacional que vai fazer a diferença lá na frente para essa família. Então, eu tive uma vizinha que joga vôlei e se formou hoje graças ao esporte. Então, foi para fora do país Que legal. e ajuda o pai, entendeu? Muda a família. Mudou. Da família. Então, E não foi muito. Não precisou tirar milhões. Isso aí. Não precisou de muito recurso. Uma simples competição Muito que pouco. incluiu o colégio particular, que Muito deu pouco. bolsa para aquele menino que se dedicou, ou no caso dela, essa menina. E aí ela foi para vôlei de quadra, depois vôlei de areia, e aí a vida andou. Não pode parar, né? O mundo não para de girar. É muito simples, né? Pouco. É muito pouco, é quase nada. Eu acredito que, igual hoje, né? A realidade hoje do Araruama Futebol Clube. Até poucos meses era CNPJ de Arraial do Cabo. É. Como pode? Aí é impossível de falar. Como que um empresário que não tem nada a ver com o esporte é alguém que representa um clube, sendo que a própria prefeitura da cidade, de maneira nenhuma, eu nunca ouvi falar ajuda sobre tal coisa. Tem um estádio aqui à frente, gigantesco, podendo ser utilizado. Então, o que eu entendo? Não é nada contra... Aqui não estamos falando de bandeira... governo, sim. Não. É a nossa opinião De atitude também, né? sobre um posicionamento. Eu ouvi muito dizer que futebol não dá voto. Como que não dá voto? Corrida não dá voto, olha só. Tem eu e minha esposa. Então tem meu sogro e minha sogra, meu pai e meus irmãos. 10 votos. Dá voto sim. Aí vai na casa do Alex. Ele, a esposa e o sogro e a sogra, mais 5. Então, não é mais um tempo da gente como atleta, como amador, como alguém que quer transformar vidas através do esporte, de eleger ou então dar oportunidade para quem não valoriza o esporte. Esporte foi e sempre vai ser prioridade para muita gente. A gente conhece, igual usamos exemplo de pessoas que eram obesas e hoje mudaram de vida. Verdade. Eu fico imaginando, tem dias que eu não consigo treinar e eu fico agoniado querendo treinar. Virou rotina. Legal. Vira um hábito. De manhã você acorda, lava o escola, vira um hábito, virou mania, virou rotina. E eu preciso treinar. Se eu não treinar, eu sinto meu corpo doer. Porque tem a dor lesão e a dor do treino. Então eu sinto como que se algo está vazio. Eu preciso preencher, tem um espaço que está vazio. E é através do treino. Que aí eu consigo ser um bom pai, porque A cabeça tá boa. eu me priorizei. Antes de eu sair para o meu treino, antes de sair para o trabalho, eu faço o meu treino. Porque eu estou dizendo para mim, opa, estou abastecido para buscar pela minha família. Para trazer um recurso para eles. Para representar a equipe, para representar os amigos. Para ser uma boa pessoa. O esporte faz isso. Ele muda. Ele muda pessoas. O professor, ele não tem o resultado correndo. Tem, já foi para algumas competições. Só que hoje o resultado dele é no papel. Eu preparo. Você vai e faz. E se você subir no pódio, eu também estou no pódio. Eu sou o treinador que corre, né? Eu não sou o atleta. Então, é muito magnífico diferente. o mundo da corrida. Eu simplesmente sou apaixonado Mas, pela de fato, corrida. realmente, o esporte tinha que ser visto com... Com visto outros- melhor, né? Isso. Ser mais visto, melhor dizendo. Né? Porque realmente muda a vida, né? Muda a sociedade, muda tudo. Muda tudo. É diferente. Olha só como uma coisa puxa a outra. O esporte do intercolegial entra na casa do menino que mora na comunidade. Opa, esse menino sabe que ele tem que dormir cedo porque amanhã ele precisa treinar. Então eu não vou estar na rua vulnerável ao tráfico. Certo. Aí esse jovem da comunidade Já não vai. entra numa faculdade. Opa, a dona Maria que morava no barraco de madeira agora tem uma casa na Brasilite. Opa, da Brasilite agora já é uma laje. Então, Sem contar o amigo, né? Vai levando o amigo, um vai levando o outro. você entende? O exemplo arrasta, né? E aí você acaba mudando, você muda Né? a sua casa, que depois Você muda você sua vai mudando comunidade. a sua rua, e depois você está mudando o seu bairro. O meu, O exemplo arrasta. o meu filho me Isso chama aí. para treinar. Tá completando 7 anos hoje, Levi. Que legal. Ô, pai, vamos pra pista. Hã? Vamos pra pista, vamos treinar.
Isso aí. Bonitinho. Ele quer treinar, ele não suporta 10 quilômetros. Então eu vou com ele até a esquina, até ele voltar. O meu também fala pro pai. Vamos O meu treinar. fala, pai, você não vai fazer nada não? Aí, tá vendo? Mas Ele é um pouco exigente, né? Pô, esse É bom, arrastou, muito bom o pô, esporte. mano. Ele é exigente, ele é exigente. E Alex, o que que você falaria assim? Que dica que você daria, e você fala muito isso comigo, para a escola, em relação à atividade das crianças? Olha, assim, a gente tem que ter um olhar bem cirúrgico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa propiciar isso para os Tem muita nossos coisa que você alunos. fala, Luciano, isso aqui era para ter sido feito na escola, E aí, que a escola o que às vezes não faz. acontece? O que falta, assim, é complicado a gente falar, porque muita gente acha que a gente está julgando e quer nos julgar para pressionar, porque Entendi. acha que é melhor se calar. Mas, já que é seu para ponto de falar, vista. isso aí, vamos lá. Precisa ser cobrado. O que falta é isso. O que falta é porque não há cobrança. Então, se não há cobrança, não é colocado os alunos para fazer. Então, se você tem quem cobre, você não quer perder o teu emprego. Então, você vai fazer. É inadmissível um aluno ali com uma certa idade, ali 10, 11 anos de idade, não ter trabalhado ainda equilíbrio, não ter trabalhado coordenação. Essas partes cognitivas têm que já estar sendo trabalhadas há bastante tempo. Não é só dar uma bola para as meninas jogarem queimada, porque na minha época era assim, as meninas jogavam queimada e os meninos jogavam bola. Agora não, agora já está mais dinâmico. As meninas já estão jogando bola, então já tem uma coisa mais... A gente sofria quando ia jogar queimado com as meninas, né? Porque elas eram fogo na roupa. Mas precisa trabalhar a parte cognitiva, agilidade, raciocínio lógico. E isso aí é na educação física. É lá que tem que trabalhar. A matemática ensina matemática. Português ensina português. A geografia ensina... Ninguém vai tomar a área de ninguém. A educação física precisa trabalhar essas áreas. Precisa pegar lá o materialzinho. Se não tem, hoje a internet faz milagre. Então, material barato, garrafa d'água, garrafa PET, bambolê. Se não tem bambolê, pedacinho de borracha. Você conecta umazinha na outra. Então, você na internet hoje tem várias dicas. E o profissional tem capacitação para isso. Então, basta querer. E aí, se ele não quer, tem que cobrar. O coordenador ou o diretor tem que... Falta planilhar. Não cobra ele? Como que é? Sua semana como vai ser? Se você já tem o planejamento da semana, então eu vou passar isso para você. X, Y, Z. Na medida que o tempo dele é viável, ele vai fazer X, Y, Z. Sem história. Sem história. E aí, se não deu hoje, vai fazer amanhã. E o de amanhã vai fazer depois de amanhã. Ponto final. Esse é o papel do diretor. Olha, qual é o seu horário? Luciana dá aula terça e quinta. Turma A, turma B e turma C. Então aí, faz o planejamento para mim e traz para mim. Só que isso dá trabalho. Não muito, mas dá. Porque para eu te cobrar, eu tenho que entender. Então, pelo menos, eu tenho que parar para ver, né? Lógico. E aí é o seguinte, precisa querer. E aí, esse querer é querer fazer diferença no teu futuro. Porque essas crianças é o teu futuro. Porque você não mora aqui perto da escola, então é o teu futuro, é o futuro da tua comunidade, é o futuro do teu bairro. E aí, esse teu futuro também, que pode estar os seus filhos também. Porque a tua diretora, a diretora do teu colégio, o filho dela também pode estar estudando no colégio dela também, né? Eu sei que às vezes a diretora do colégio público, o filho dela estuda num colégio particular. Mas muitas das vezes não. O filho dela estuda naquele próprio colégio dela. Então, será que não está na hora de ela olhar também para o filho dela? Porque essa melhoria também vai ser para o filho dela. Então, o que precisa é ser cobrado. Se você não cobra, vamos lá, no teu estabelecimento, aí você, assim, teve dor de cabeça, um exemplo. Aí você foi lá e proibiu o celular no horário de trabalho. Aí o rendimento melhorou. Sim. Porque o cara tá te furtando, pô. Ele não trabalha. O horário dele é de 8 às 17. Às vezes você vai chegar num balcão, você bate, aí demora para te atender. Quando você vai ver, tá o cara no cantinho ali, ó. Meia hora perdida. E aí o que acontece? É o atendimento que deixou de ser bem feito porque está com algo que não era para estar sendo feito. Então o que acontece? Infelizmente,
É isso. Ah, mas o cara é Caxias. Não, não é isso não. Você recebe para isso. Então é igual eu falo para meus alunos. Ei, tá com alguma dúvida? Vem até nós. Pergunta. Às vezes você tá ali com aquela cara de lua e a gente não sabe se é a tua cara mesmo ou se você tá com dúvida. Então eu posso chegar até você. Mas às vezes não. Às vezes você não tá com essa cara para eu tentar... Te ajudar. Às vezes é você mesmo. Então você... Eu não tô aqui. Cobra. Certo. O nosso papel é esse. É cobrar. Oi, Luciana, tudo bom? Poxa, você poderia me ajudar? Eu estou aqui para isso? Claro que eu tô. Vamos lá. E vou te ajudar. Então, eu acho, não tenho certeza, é uma via de mão dupla. Então, se você pede ajuda, eu te ajudo. E se eu te ofereço ajuda, você aceita ajuda. Tem que ser dos dois jeitos. Você me pede e eu forneço. Sim. E eu aceito te ajudar ou eu quero te ajudar. Quando eu quero te ajudar, tudo flui. Não dá também para você me pedir ajuda, eu... Ai, saco. Não, pô. Então, o que eu tô fazendo aqui? Certo. Não, é negócio ainda. Igual você falar lá com as crianças lá. Você que tá perto de mim em alguns momentos. Eu quero ajudar. Então, vamos lá. Parou? Vamos fazer de novo? Ah, tio. Não tem tio. Tem você fazendo. Vamos embora, faz comigo, faço com você. É engraçado. E aí, pego pelo braço, segura aqui. De vez em quando eu pego no colo, puxa, jogo pro alto. Aí tu brinca. Mas volta. O atleta se anima, o aluno se anima, mas ele faz. E quando ele acerta, você comemora junto com ele. Nossa, o aluno fica em êxtase. E aí o que acontece? Vai querer fazer de novo, vai querer fazer de novo, vai querer fazer de novo. E aí a primeira saiu mais ou menos, a segunda ficou um pouquinho melhor, a terceira, e aí vai só evoluindo. Repetiu, e aí a tendência... Repetidamente. Isso. E aí vai fazer o quê? Igual o Heitorzinho. Aí repassar pro irmão mais novo. Ele vai querer ele cobrar treina. o pai. E aí ele vai cobrar o pai. Circuito em casa pro mais novo. Vai, Vicente, vai, pula aí. Vai, faz não sei o quê. Aí esse dia eu mandei um vídeo pra Alex. Aí, ó, vai perder seu emprego aí, ó. Ó o funcionário. Isso é bom, né? A interação, né? Muito engraçado. Acho que nada é tão prazeroso do que os resultados, não só em valor pelo serviço prestado, mas em ver a interação, né? Ah, mas é uma conquista. O Heitor, por exemplo, ele não conseguia chutar a bola direito. Até que ele foi fazer uma cobrança de um pênalti no futsal, eu filmei. Eu falei, vou filmar. Ele conseguiu. Você viu esse vídeo, né? Ele conseguiu fazer o gol. Nossa, mas ele vibrava tanto. Virou festa. Virou festa. Aí todo mundo, quando eu botei, até postei isso, o pessoal, nossa, que legal, ele conseguiu, não sei o quê. Você vê que, assim, ele ficou doido, a adrenalina dele. E aquilo representou tanto para os pais quanto para ele. É, que ele conseguiu. Não ele é só para uma pessoa. E ele é um dos mais novos. Na idade dele, só o Isaac. Então, o que acontece? Você tem que ter esse discernimento. Essa evolução, ele ainda está isso. Então, quando ele chegar na idade dos outros, a tendência qual é? É que ele esteja bem melhor. Porque ele começou cedo. Quando você começa cedo, quando você tem mais tempo para poder conseguir evoluir, acaba acontecendo. Aí, quando acontece, sai essa festa. Muito bom, muito bom. E, Alex, onde que o pessoal acha você? Academia? A gente, assim, eu tenho uma falha grandiosa, que é... Celular. Eu não sou muito adepto à rede social, estou aprendendo. Mas é necessário. Mas a gente tem o prof.alexfenix, que é o seu. Que é o meu. Sim. Que a gente coloca alguns treinos, alguns exercícios. E se tiver perguntas, a gente responde na medida do possível. Tem o da academia, que é a Academia Fênix 22, que é o Instagram da academia também. Lá tem todas as informações, tem o WhatsApp, que aí já vai diretamente perguntar. A gente está localizado na rua Júlio de Castilho, número 22. Né? Ali a rua é divisa de 2 bairros, Mutirão e Rio do Limão. Então, você falar que é falar que outro, eu digo que é a divisa dos bairros. Mas é a rua principal, então não tem dificuldade nenhuma. É um prédio grande vermelho e as bandeiras laranjas da Fênix lá o tempo todo balançando. Então chegou lá, nos procurou, ou ligou, ou entrou através do Instagram, vai pedir informação, vai pedir alguma dica, a gente tá aí disponível para estar ajudando. Melhor ainda se for lá pessoalmente, e geralmente à tarde e à noite são os dias que eu estou mais flexível. Tirando terça e quinta, que eu estou a partir da noite no futsal, geralmente eu estou lá a partir das 14 horas para dar essa atenção especial ou ali presencial para todos os alunos que nos procuram. Ou através da hoje, que seria a maior ferramenta, é o Instagram mesmo, né? Então, é isso. Nos procurem,
peça ajuda, pergunte, atleta, não atleta, objetivo de emagrecer, de melhorar o condicionamento, a gente está aqui para ajudar. Ou até mesmo querer bater um papo sobre a área, a gente está aberto para poder ajudar o máximo possível. É lá na academia, então consegue falar sobre a corrida também. A equipe Muita de coisa. corrida. Quiser tirar umas fotos com as medalhas, os troféus, tem alguns lá, algumas medalhas. Só não tem troféu do futebol que eu não coloco lá não, mas... Em casa tem um monte. A gente está providenciando uma outra prateleira lá para poder separar. Mas a gente aceita, a gente tem o grupo de corrida, que é a equipe Fênix, a gente programa alguns treinos, e aí essa semana até a gente teve alguns atletas pedindo para ingressar na nossa equipe, e aí já estão ótimo. treinando. Então a corrida de São Pedro não foi só correr, teve gente que foi para conhecer, gostou, e poxa, já tem um tempinho que eu tô a fim de entrar para a equipe. Falei, poxa, mas não tem dificuldade nenhuma. É Só agora. entrar. É só entrar. Agora. É agora. Então, bota ela no Legal. grupo aí. Então, quando treinar, tira aquela foto, posta junto com a gente e a gente vai acompanhando. Se precisar de algum auxílio em questão de planilha, a gente conversa, a gente ajuda. Com treinos, a gente tem os treinos coletivos e tem os treinos individuais, que cada um, na sua condição, na sua disponibilidade, treina e vai colocando no grupo. E assim, com uma certa, como é que eu posso dizer, disponibilidade, a gente põe um convite para a gente se reunir e fazer na orla, a gente chama de treino lá na roça, lá que a gente fazer um treino mais rústico, a gente também marca e faz aquela resenha. Café bacana aquele lá na café roça. gostoso. Lá é na bom, roça. hein? Marcar um treino com a gente lá. Isso aí. Leva Paulo. Vai de bike, vai de bike. De 2 em 2. Filmando. Corre 2, anda 2. Corre 2, anda 2. Esse é o bom começo. Você vai ver que não é impossível. Então, não pense que é impossível. O importante é estar disponível a começar. Aí eu quero, porque quando a gente quer, a gente faz. Então, a dica é, se você acha que não é possível, que não vai conseguir, então você inicia com 2 minutos correndo o teu melhor. E anda rápido, 2 minutos. A partir de 10 dias, você passa a correr 3 e anda 2. Depois de 10 dias, corre 4, anda 2. Quando você conseguir correr 5 minutos e andar 2, aí já dá para pensar em a gente fazer um treinamento por quilômetro. Aí você vai ver que o que era impossível, hoje já é realidade. Então essa é a dica. E vai lá no Instagram, segue a gente, prof.alexfenix. Por que não foi comigo assim? E também tem o futsal, né? Toda isso terça aí. e quinta na Casa Bel. Isso, terça e quinta, a 6 e partir meia. das 18 horas. 18 horas. A gente agora dividiu. Ah, dividiu? Dividiu. Então, de 5 a 9 anos, 18 horas até as 7h15, até as 19h15. Depois entra o Sub-11 e depois o Sub-13. Terças e quinta, Casabel, Futsal Fênix 2023. Esse é o nosso Instagram. Vai lá, pergunta que a gente responde. Se aparecer, faz um treino experimental. Tenho certeza que você vai gostar. O seu filho vai amar e vai fazer parte dessa equipe. E se não der para fazer o futsal, ainda dá personal ainda para as crianças na academia. Isso aí. E aí a gente dá um jeitinho. Encaixa um horário, um dia na semana. Ano completo. Isso aí. Importante é estar fazendo uma atividade física. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Oh, adorei a adorei. conversa, esclarecimento. Eu até consegui ficar pouco nervoso. Não fica nervoso não, fica tranquilo. Não, Muito obrigada, tá? nada, a gente que agradece aí esse espaço para a gente estar expondo, né, a nossa opinião, né, um pouquinho do que a gente conhece na prática, né? Não só sobre pôr um tênis, não, na prática. E prova, né, de que está condicionado sim a entrega, a dedicação. E todos os dias você fazendo a mesma coisa, você vai treinando numa autoescola. Todos os dias treinando, todos os dias você vai ter uma certificação. Está apto para dirigir. E qualquer área da vida. Todos os dias treinando, você vai ter uma certificação. Não é de pódio. Não é sobre pódio. Sou um atleta. Mesmo um amador e estou entregando o meu melhor. Porque quando eu entrego o meu melhor, eu chego em casa satisfeito. Treino tem que chegar com a camisa molhada. Torcer e... De hoje está feito, está pago. Isso aí, eu quero agradecer também pelo espaço, pela oportunidade. E mais uma vez convidar, não fique parado, movimente-se. Independente de qual seja o esporte.
Não é corrida, não é futebol. É qualquer um que você tiver a oportunidade ou que você goste. Às vezes o seu filho não sabe o que quer ainda. E você, como pai, tem que propiciar o seu filho experimentar diversos esportes. E Araruama propicia isso. A geografia de Araruama propicia você ter várias oportunidades. Então, propicie o seu filho a praticar algum esporte. E aí você vai ver que ele vai crescer um filho melhor, um atleta melhor, um aluno melhor, porque o esporte ajuda na disciplina. Então, vai ajudar ele na vida. E a gente está aqui para ajudar. Queria agradecer você, Luciana, pelo espaço. Agradecer aí. Ótimo. O quem pode, pode. Porque realmente, quem pode, pode. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o like. Um beijo e até a próxima.